Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Então vamos continuar de onde a gente parou na última semana. É a parte final desse discurso. Acho que estão faltando só 4 parágrafos para terminar. Vou ler e reler aqui o primeiro. Penitência, tapas, é o esforço coordenado para alcançar a transformação nos campos do corpo, sarírica, da fala, vática, e da mente, manássica. Uma grande alma, Mahatma, é aquele que alcançou a unidade das 3 qualidades, gunas, pureza, sattva, atividade, rajas, e inércia, tamas. Através da qualidade da pureza, sattva, deve-se controlar a qualidade da atividade, rajas, e, através da qualidade da atividade, rajas, deve-se controlar a qualidade da inércia, tamas. Assim, alcançar a unidade dessas 3 qualidades é penitência, tapas. Finalmente, até mesmo a qualidade da pureza, sattva, deve ser removida também. Um pequeno exemplo para isso. Suponha que um espinho ficasse preso no seu pé. Para remover esse espinho, não é necessário utilizar um machado, uma foice ou uma faca. Podemos remover o espinho apenas com a ajuda de outro espinho. Depois de remover o espinho, jogamos fora o espinho que ficou preso no nosso pé, bem como o espinho que utilizamos para remover aquele espinho. Similarmente, os espinhos que são as qualidades de atividade, rajas, e inércia, tamas, estão nos incomodando. Nós temos, portanto, que remover esses espinhos com outro espinho, o espinho da qualidade da pureza, sattva. No entanto, temos que manter esse espinho da qualidade da pureza, sattva, apenas até removermos os espinhos das qualidades de atividade, rajas, e inércia, tamas. Depois disso, esse espinho da qualidade da pureza, sattva, também deve ser descartado. Vou reler. Penitência, tapas, é o esforço coordenado para alcançar a transformação nos campos do corpo, sharirika, da fala, vática, e da mente, manássica. Uma grande alma, Mahatma, é aquele que alcançou a unidade das 3 qualidades, gunas, pureza, sattva, atividade, rajas, e inércia, tamas. Através da qualidade da pureza, sattva, deve-se controlar a qualidade da atividade, rajas. E, através da qualidade da atividade, rajas, deve-se controlar a qualidade da inércia, tamas. Assim, alcançar a unidade dessas 3 qualidades é penitência, tapas. Finalmente, até mesmo a qualidade da pureza, sattva, deve ser removida também. Um pequeno exemplo para isso. Suponha que um espinho ficasse preso no seu pé. Para remover esse espinho, não é necessário utilizar um machado, uma foice ou uma faca. Podemos remover o espinho apenas com a ajuda de outro espinho. Depois de remover o espinho, jogamos fora o espinho que ficou preso no nosso pé, bem como o espinho que utilizamos para remover aquele espinho. Similarmente, os espinhos que são as qualidades de atividade, rajas, e inércia, tamas, estão nos incomodando. Nós temos, portanto, que remover esses espinhos com outro espinho, o espinho da qualidade da pureza, sattva. No entanto, temos que manter esse espinho da qualidade da pureza, sattva, apenas até removermos os espinhos das qualidades da atividade, rajas, e inércia, tamas. Depois disso, esse espinho da qualidade da pureza, sattva, também deve ser descartado. Sairá.
Sairam, achei bem confuso esse parágrafo, né? Dizendo que o guna, pureza, né, que é sátrica, tem que ser removido também, tem que ser descartado. Eu realmente não alcanço esse significado. Mas o exemplo que ele deu de você utilizar um espinho para tirar um espinho, faz sentido. Na prática, o espinho seria de que guna? É, o espinho seria o quê? Rajásico? Aí você utiliza uma habilidade rajásica para eliminar o rajásico. Quer dizer, tudo isso tem a ver com o ego, né? Quando se diz que o ego ele não é completamente negativo, né? Ele tem uma função. Quando se diz também que a personalidade ela também tem uma função, né? Enfim, é um pouco confuso, mas eu sou humilde para esperar entender. Sairã. Sairão. Eu também acho assim, é um pouco confuso, porque, na realidade, né, pelo que eu entendo, a gente tem que transcender tudo isso, né, porque tudo isso tem a ver com a materialidade, né, da mente. A mente ela é material, né, e com o mundo objetivo ao qual a gente está preso. Eu penso que é isso. A qualidade de rádias, eu vejo que ela hoje está, na minha experiência, né, por exemplo, no meu trabalho, eu vejo que, assim, eu trabalho com crianças, né, adolescentes, e essa qualidade rajásica está, assim, demais da conta, por causa da internet, né, eles ficam, as crianças, né, os jovens lá, quando não estão na escola, assim, eles ficam o dia inteiro no telemóvel. Isso para mim, isso é uma atividade rajásica, porque eles estão buscando estímulo o tempo todo, né, através dessas mídias. Eu acho extremamente preocupante, embora eu queira assim falar com eles, apresentar uma outra atividade mais saudável, eu não consigo, porque eles estão completamente como que hipnotizados. Então, só assistem programas que estão ali, sei lá até direito o que eles assistem, porque fica fechado no quarto o dia inteiro, vendo essas coisas que eu vejo que é porcaria, na hora que eles manifestam comportamentos baseados naquilo que eles viram, né? E as músicas que cantam, que dançam, as séries e coisas que veem, é rajásico demais. E é uma coisa que eu não sei como vai ter controle nisso, porque não há atividades sátíricas. Então, eu entendi o que o Baba quis dizer, porque você realmente precisa de atividades, né, das qualidades sáttvicas, né, de parar para se autoconhecer, né, meditar, escutar uma música mais tranquila, estar mais no ritmo da natureza, também a alimentação, são um conjunto de coisas para que a gente possa voltar ao nosso centro, né, às nossas capacidades mais elevadas, né, divinas. Então, assim, o que eu entendi aqui do parágrafo, ele diz que a gente tem que usar sátua para eliminar, né, ou purificar, agora eu já não sei, as qualidades, né, de rajas, digamos, unificar, né? Ele usou muito essa questão da unidade. Usar sátua para unificar rajas e
e tamas, que são... Então, tudo está associado são qualidades da natureza. E é interessante isso que a Heloísa falou, porque depois ele diz que mesmo o sátua tem que ser eliminado. Quer dizer, a gente tem que transcender tudo isso e, e ser, né? E ser nós mesmos, né? Para mim, eu acho que é como ultrapassar mesmo toda a ilusão e atuar no mundo com a consciência plena de quem nós somos, né? Cumprir um papel e não se confundir com o papel. É mais ou menos isso que eu entendo, Sairam. Saira, eu entendo aqui que esse exemplo do Sai Baba eu já li isso em outros momentos, outras ocasiões, né? E eu entendo que tem coisas que a gente não consegue alcançar entendimento porque a gente não experimentou ainda, né? E isso é uma delas, né? Porque a gente ainda não tem a experiência da unidade real, só a gente tem uma ideia, a gente não experimentou, não vivenciou isso, de fato, a gente não é iluminado ainda, para entender como é não ter nenhuma dessas qualidades. E mesmo assim, continuar aqui é possível. Quantos iluminados não continuaram aqui, né? A iluminação, ela não significa você ser pulverizado do corpo, né? O corpo desaparece, você... Não é isso. Mas ela mostra que, pelo que a gente lê, né, que todas essas questões de diferenciação são eliminadas. E as qualidades que são as gunas, elas são coisas que diferenciam, né? Elas não unificam, mas elas diferenciam. Então, todas as gunas precisam ser, não precisam, né? Muito forte, mas todas as gunas serão eliminadas. Isso é natural com a iluminação. Mas se a gente tentar entender isso, sem ter vivenciado, é como tentar adivinhar o sabor de um bolo de chocolate, por exemplo, vamos fingir que, sendo que você nunca comeu o bolo de chocolate. Né? Você leu a receita, você não conhece o gosto daqueles ingredientes, você vai ficar tentando adivinhar. Então, a gente está diante de uma receita, né? Talvez, ou até mesmo de uma crítica ali do prato, né? Que vai ser apresentada a resenha, sei lá qual seria o nome. Está falando sobre como é estar iluminado, né? Só que a gente ainda não se iluminou, então a gente ainda não tem como entender essas coisas mesmo. Mas acho que o Sai Baba não está se importando muito com isso, senão ele não teria falado isso para a gente. Ele está falando que existe um processo natural, né? Então, é da gente identificar em nós mesmos qual dessas qualidades está presente nesse momento, né? Até porque eu acho que tem vários outros textos que Sai Baba fala que, dependendo do momento, né, uma qualidade está mais acentuada que a outra. Então, qual é a qualidade em mim, nesse momento, que está se demonstrando? É a qualidade tamásica? Então, eu vou lá com o espinho do Rajásico tirar o tamásico. Porque o Rajásico vai ficar espetado em mim. Eu vou lá com o espinho do Sattva e tirar aquele lá. E assim que eu tirar todo mundo, eu não preciso de mais do espinho, né? Eu acho que o sátrico, nesse sentido, a qualidade da pureza, é a qualidade que vai tirar todos os outros dois espinhos, né? O tamásico e o rajásico. Aí a gente entende como quiser, mas o que eu entendo é o seguinte: a qualidade da pureza, ela é necessária para a gente atingir a iluminação. Atingindo a iluminação, ela não será mais necessária. É isso que eu entendo. Não será.
Sairam. Ele também se refere ao Mahasamadhi como, ele diz que é como a transcendência dos três gunas, não é isso? Então, uma pessoa para entrar em Mahasamadhi, um ser, é extremamente divino, já transcendeu os três, né? Já se iluminou. É isso, Sairam. Saira, eu vou ler mais um pouco, então. A qualidade da pureza, sattva, é como uma corrente de ouro. A qualidade da atividade, rajas, é como uma corrente de cobre. A qualidade da inércia, tamas, é como uma corrente de ferro. Todas as três nos prendem. A prisão é a mesma em todas as três. Apenas o valor da cadeia varia. Alguém se sentirá feliz por estar preso a algemas de ouro? Seja uma cadeia de ouro, de cobre ou de ferro, uma prisão é sempre uma prisão. A qualidade da pureza, sattva, é necessária até alcançarmos a divindade. Uma vez que alcancemos a divindade, nenhuma dessas qualidades, gunas, será necessária. Nesse estágio imortal, onde há lugar para essas qualidades, gunas, quando oferecemos essas três qualidades, gunas, a Deus, todas as nossas ações, karmas, se tornam ações executadas para a satisfação de Deus. Bhagavat Prityartham. Vou reler. A qualidade da pureza, sattva, é como uma corrente de ouro. A qualidade da atividade, rajas, é como uma corrente de cobre. A qualidade da inércia, tamas, é como uma corrente de ferro. Todas as três nos prendem. A prisão é a mesma em todas as três. Apenas o valor da cadeia varia. Alguém se sentirá feliz por estar preso a algemas de ouro? Seja uma cadeia de ouro, de cobre ou de ferro, uma prisão é sempre uma prisão. A qualidade da pureza, sattva, é necessária até alcançarmos a divindade. Uma vez que alcancemos a divindade, nenhuma dessas qualidades, gunas, será necessária. Nesse estágio imortal, onde há lugar para essas qualidades, gunas? Quando oferecemos essas três qualidades, gunas, a Deus, todas as nossas ações, karmas, se tornam ações executadas para a satisfação de Deus. Bhagavat Prityartham. Sairá. Sairam. Bom, agora eu entendi um pouco melhor. É, é aquela história do karma positivo, né? Que né? A pessoa que faz o bem, mas está pegada ao bem, está pegada ao que foi, que fez, ela tem que voltar para usufruir dos resultados, para ser feliz, né? Mas ela fica na roda de samsara. Então, eu lembrei de um exemplo aqui, por exemplo, eu frequento um centro espírita, né? E a dirigente tem vários tipos de mediunidade, faz diversos tipos de serviço, de caridade, né? Atende pessoalmente várias pessoas, né? E eu sinto que, às vezes, ela tem muito mérito, né? E é muito amada, e tem contato com seres já com certa elevação, né? Mas o peso, né, de carregar isso também não deixa de ser um peso, né? Você tem que atender todo mundo, né? Você tem que ter uma palavra boa para todo mundo,
e você tem que estar sempre disposto a fazer esses serviços todos, essas caridades todas, porque se você recebe cesta básica, você tem que entregar, enfim, né? Então, eu entendi um pouco, assim, que quer dizer, ali você tem a pureza, assim, um exemplo de devoto, né? Aquele devoto que é prestativo, que serve, que canta, que faz seva, e que é tolerante com todo mundo, né? Amoroso, que não fala mal de ninguém. Eu não conheço ninguém assim. Enfim, mas ele também está preso a isso, né? Ele está preso a essa energia, né? A essa responsabilidade que também as pessoas vão sempre esperar dele essa postura, né? De um devoto puro, né? Isso também é um peso, isso também nos prende à matéria. Eu acho que o que ele está falando é de transcender tudo, né? Até isso. E a gente só consegue transcender se a gente oferecer tudo a Deus, tudo, entendeu? Até essa, principalmente, né, esses atos meritórios, né? E a gente não ficar com nada. Acho que esse é o objetivo, e talvez é isso que Baba está querendo nos ensinar, Sairam. Sairão. Essa última frase é o que ele fala, né, sobre a Gita. É o que ela falou, né? Entregar todas as nossas ações a Deus, né? Os frutos são dele, né? Como ela colocou bem, né? A pessoa que faz o bem, mas por uma satisfação pessoal ou esperando um reconhecimento, né? Ela ainda não entregou, né? Quando a gente faz isso, eu vou falar pessoa como se fosse uma coisa diferente, mas a gente ainda não entregou, né? Os frutos para Deus. De alguma maneira, a gente está querendo os resultados daquilo. Então, o que ele fala aí é exatamente isso, né? Da igual na Bhagavad Gita. A gente abrir mão dos frutos das nossas ações. E tudo isso é um processo mesmo, né? É o que a gente pode fazer agora. Nisso a gente está apto. E a entender coisas que estão além da nossa capacidade, a gente não está apto agora. A gente está apto a fazer as coisas. Então, focar no que a gente pode realizar, assim, ser feliz, né? Nesse caminho. Porque estava comentando aqui, né? Eu fico com isso na cabeça. A gente tem uma necessidade, às vezes, de compreender coisas que precisam ser compreendidas, assim, né? Se a Bárbara está falando um negócio para a gente fazer, vamos lá fazer, né? Ah, você quer que eu faça isso por quê? Ah, mas então é porque isso, aquilo. Ah, não é? Então é isso. A gente tem a necessidade de estar entendendo tudo, e que, na verdade, essa necessidade de entender é só necessidade, porque entender mesmo a gente não entende. Né? Porque aí você vai ter uma experiência e você vai, putz, nada daquilo que eu estava pensando na verdade, é outra coisa. Você vai ter uma outra experiência que vai anular tudo aquilo que você achava. Então, às vezes, abrir mão, isso também pode ser fruto do nosso ego, né? Mas abrir mão um pouco de entender as coisas e seguir, né, os ensinamentos, que, de certa maneira, é bem objetivo. Não estou dizendo que é fácil, por conta do nosso condicionamento.
mas são objetivos, né? Não é nenhuma instrução assim subjetiva que a gente tem que ficar tentando saber o que ele está querendo dizer. Sairã. Sairão. Fiquei aqui pensando, né, essa última frase, né, que quando oferecemos essas 3 qualidades, né, as gunas, a Deus, todas as ações se tornam ações executadas para a satisfação de Deus. Então, assim, eu vejo que o segredo, né, está na entrega. Porque, como a Carol falou, a gente não entende bem o que acontece, né? A gente tem que oferecer a Deus tudo, né? Assim, o Gotham, né? Que eu sempre falo do Gotham, né? Que é um mestre. Ele diz que, assim, o que que nós podemos oferecer a Deus, né? O que que nós podemos entregar a Deus quando tudo é dele, né? Entregar a mente, entregar a mente é um instrumento que foi criado por ele, então não é nosso, já é dele. Que a única coisa que nós podemos entregar é esse sentido de, em inglês, né? Eu acho difícil traduzir isso, talvez o Rubens possa me ajudar. É o sense of doership. É esse sentido, essa ideia que nós temos de que nós somos os atores das ações. Ele diz que isso é a única coisa que a gente pode entregar e entender que é Deus que está vivendo através de nós, né? Então, que nós não estamos vivendo assim. Isso é que Hartoli também fala, quando ele diz que a gente acha que a minha vida é difícil, ou a minha vida é isso, que nós temos uma vida, né, que é minha vida, né? E que isso não existe, nós somos a própria vida. Não tem a minha vida. Por eu me concentrar muito no que eu acho que é a minha vida, é que eu vivo todos esses dramas psicológicos. Então, na verdade, assim, eu entendo que é essa claridade, né, que a gente vai ter, né, de que, na realidade, é Deus que está vivendo através da gente, né? Então, quando ele fala que todas as ações executadas são para satisfação de Deus, a gente entende que é essa unidade onde já não há uma separatividade. Eu e Deus somos um, como dizia Jesus, né? E é, é, é essa é, é essa qualidade, né? Quer dizer, é essa consciência de que nós somos a própria vida, que o Baba mesmo sempre fala que nós não devemos estabelecer diferença entre ele e nós, porque cada vez que a gente estabelece a diferença, a gente está se distanciando, né? E causando mais separação, quando na realidade é unidade, é o que a gente está tentando vivenciar, né? Então, eu até tenho uma ideia de que a gente tem que partir mesmo dessa ideia de que você já é aquilo que a gente fica nessa de que, né, quando alcançar, quando iluminar, a gente está criando distância. Eu acho que a gente tem que partir daquilo que a gente já é e tentar chegar a isso, né? E não... por exemplo,
que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, o Pragyanananda, ele tem um... Uma vez eu ouvi uma palestra dele, em que ele dizia, por exemplo, que é melhor um ego muito inflado, né? Aquele que acha que eu posso tudo, eu aconteço, eu faço, que não vê empecilhos, do que um ego que diz que eu sou limitado, sabe? Eu não posso, eu não consigo. Ele diz que esse é pior, que aquele ego muito inflado, que assim acredita que ele é o máximo, que ele pode tudo, que ele tem todo o poder, toda a capacidade, está mais próximo de realizar Deus, né? Mais próximo da realidade. Eu fiquei pensando quando eu escutei isso, mas realmente quando a gente se limita, a gente está mais distante do que aquele que até se passa, mas que acredita no poder, né? Que tem autoconfiança, né? Claro que né? Uma pessoa egoísta, megalômana, ela tá se enganando, né? Mas também tem ali muito da proximidade com a realidade do que ela é. Só que ela normalmente essas pessoas metem os pés pelas mãos, né? E a gente tem exemplos na história do Avatar, que o próprio Avatar vem para destruir esse Todo-Poderoso, que na verdade não é uma destruição, ele se funde né, em Deus, né? Como o exemplo de Ravana, né, que o próprio Avatar veio, e outros, né, que é muito bonito quando você vê que o Avatar vem para destruir esses egos, mas na realidade eles se fundem em Deus. Então é uma complexidade muito grande, né? Assim, para nossa mente, né? Mas o Baba fala que tudo é complicado, só Deus é simples. Então eu acho que é assim, a gente é como, né, voltando aqui ao texto, que ele diz de nós oferecermos, porque quando a gente se humilda e oferece tudo a Deus e que seja a sua vontade, não a minha, é onde tudo começa a acontecer, porque ele toma a frente do processo. Enquanto a gente segura, né, as coisas, a gente não fica mais distante, né, de que Deus, né, que é o que sabe tudo, né? Esse poder infinito que sabe tudo. O que sabe a nossa mente? Nada, a gente não sabe nem o que está aqui do outro lado da parede. Então, a gente é protegido por Deus, porque a gente já não sabe nada e acha que sabe tudo. Acho que a entrega falei muito, né? Mas eu acho que a entrega é grande, é, né? A grande saída mesmo, né? Essa humildade perante Deus, a entrega, e começar a perceber, né, quem é que está agindo na nossa vida, né? Não se apoderar das ações de Deus e começar a ampliar mais esse entendimento. Sairam. Saira, eu vou continuar lendo, acho que só falta um parágrafo.
Não, falta mais de um parágrafo. A Bhagavad Gita deu ênfase especial à necessidade de prática, abhyasa, e desapego, vairagya, para controlar a mente. Essa prática, abhyasa, não significa práticas mundanas. Isso significa práticas sagradas nos campos do corpo, sarírica, da mente, manássica, e da fala, vática. Todos esses três instrumentos, karanas, devem estar engajados em atividades divinas. Nós devemos desenvolver relacionamento com as coisas eternas e verdadeiras. Devemos desenvolver uma mente pura. Esses são os instrumentos adequados para a verdadeira penitência, tapas. Eu desejo que você desenvolva essas qualidades e torne sua vida cheia de propósito e obtenha a graça de Deus. Vou reler. A Bhagavad Gita deu ênfase especial à necessidade de prática, abhyasa, e desapego, vairagya, para controlar a mente. Essa prática, abhyasa, não significa práticas mundanas. Isso significa práticas sagradas nos campos do corpo, sharirika, da mente, manássica, e da fala, vática. Todos esses três instrumentos, karanas, devem estar engajados em atividades divinas. Nós devemos desenvolver relacionamento com as coisas eternas e verdadeiras. Devemos desenvolver uma mente pura. Esses são os instrumentos adequados para a verdadeira penitência, tapas. Eu desejo que você desenvolva essas qualidades e torne sua vida cheia de propósito e obtenha a graça de Deus. Prashant Nilayan, 14 de agosto de 1984. Sairá. Sairão. Essas práticas que a Baba falou, a gente nesse parágrafo, né? A gente tinha lido na semana atrás, 2 semanas, que são o corpo, né, se envolver em atividades que sejam benéficas a todos, ter pensamentos puros, né, em relação a essa atividade da mente, e a fala ser verdadeira, né, boa, né, necessária. E é interessante isso, da gente refletir. O que me veio, né, a minha reflexão foi que a gente, às vezes, deixa para fazer depois esse tipo de coisa, porque preciso arrumar a casa, preciso fazer meu trabalho, preciso... Só que se eu faço o meu trabalho e eu esqueço dessas coisas, né, eu poderia também me lembrar dessas coisas e fazer o meu trabalho sob uma outra perspectiva. Porque não é que eu não pense em nada enquanto eu estou fazendo o meu trabalho, não é que o meu corpo não faça nada enquanto eu estou fazendo o meu trabalho, e não é que eu não fale nada enquanto estou fazendo o meu trabalho. O meu corpo está em atividade, minha mente está em atividade, minha fala está em atividade. Só que essas atividades, elas estão no modo automático de como sempre foi. Eu acho que o Sai Baba está falando uma coisa interessante de observar, inverter isso, né? Dar o propósito nessas atividades do corpo, da mente, da fala, como adequadas para essa práticas divinas, né?
E as outras coisas que a gente faz no mundo, mundanas, elas vão vir a reboque disso, né? A gente inverter esses papéis, né? Me lembrei também daquele exemplo que ele sempre fala da carruagem, né? Que a carruagem está ao contrário. Então, ele também dá outro exemplo ótimo, que é da chave, né? Você tranca com a mesma chave que você abre. É o mesmo fechamento, é a mesma chave, só que você gira para o lado diferente. Então, essa reflexão que me veio, dar uma ênfase nesse tipo de coisa, né? Ao invés de acordar e pensar, tenho que fazer isso, isso e aquilo, né? Preciso mandar um e-mail, preciso falar com não sei quem. É pensar, eu preciso fazer algo com o meu corpo que seja útil para mim, para todos. Eu preciso ter pensamentos puros e eu preciso ter uma fala boa, verdadeira, amorosa para todos. E viver a vida, tendo isso como objetivo, e não ter como objetivo realizar as nossas atividades mundanas para quando a gente se lembrar, ou quando a gente estiver num momento de paz, aí a gente faz uma meditação, né, faz uma linda oração, a gente, de alguma maneira, buscar fazer essa inversão, pelo menos eu. Não sai, não? Sairão. Eu vejo que a gente está tão construidinho, né? Que a gente não consegue se desapegar desse mundo material. A gente só transfere um apego para o outro. E tem uns que a gente considera como apegos divinos, né? Como, por exemplo, você cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, né? Cuidar de pessoas da casa, como os mais velhos, né? E a gente fica tão condicionado a isso e no final não sobra tempo mesmo para gente viver esse grande teatro, né? Acho que não é à toa que tem tanta peça teatral lá no Astra, né? Saibaba sempre valorizou tanto isso. É para a gente ver, né, que uma coisa é o personagem, a outra coisa é o ser interno, o ser divino. Né? Os papéis eles mudam o tempo todo, mas o divino ele sempre permanece. E a gente se apega aos papéis, né? E por que que a gente se apega, né? Porque, entendeu? É educação, né? Desde criança. A gente se apega ao caderno, se apega aos preceitos de educação dos pais, né? E se a gente sair fora da linha, é motivo de castigo. Depois o ambiente de trabalho, cheio de regras. Aí você vai para o ambiente espiritual, que não é diferente, né? Muita regrinha e pouca autenticidade, né? No sentido assim de aquela pessoa que entendeu realmente a mensagem, né? A maioria fica cumprindo aquelas regrinhas, fica ditando aquelas regrinhas, né? Então a gente não consegue sair desse modo de construção. Por isso que as pessoas estão se distraindo tanto com a internet, com séries, né? Chegou um ponto que eu acho que o que saturou tanto, o ser humano ele precisa se distrair, entendeu? Então, a gente tem que fazer o caminho de volta. Eu estava pensando nisso esses dias, por exemplo, ontem mesmo eu estava pensando nisso, né? Como é que a nossa mente fica agitada, né? A gente que fica mais velha, assim, a gente começa a falar sozinha, aí a nossa mente não para. E Sai Baba falou, eu já li que ele disse que quem fala sozinho não é legal não, entendeu? Então, aí eu fiquei pensando, qual seria uma forma de não ficar falando sozinha, de acalmar a mente? É justamente isso, se você tá, nos afazeres domésticos, a gente tem que preencher a nossa mente com mantra, com Deus. Não é à toa que Sai Baba ensinou o Namasmarana há 80 anos atrás, né? Que seria o principal instrumento hoje em dia, o Namasmarana. Por quê? Porque a gente precisa
A gente precisa substituir o pensamento, né? Não adianta, minha mente vai ficar vazia, eu vou ficar pensando em Deus. Não vai. Então você tem que ocupar a sua mente. Aí você ocupa a sua mente o quê? Com os atributos de Deus, com os nomes de Deus e com a forma de Deus. E fica, parece loucura, né? Parece uma coisa louca, assim, que você. Mas é isso que gera uma energia melhor, uma respiração mais calma, entendeu? Uma pessoa mais tranquila. E aí que vem a intuição, né? A intuição verdadeira, Deus se manifesta, né? Agora, se não for assim, a gente vai ficar com a mente distraída, mesmo que quando você estiver lavando uma louça, você não está ali, a sua mente está em outro lugar. E às vezes vem sentimentos que você pensa numa pessoa, e aí vem aqueles sentimentos, né, de apego, de aversão, né, daquilo que você viveu com aquela pessoa, entendeu? E é isso, entendeu? Muitos sentimentos, muitos pensamentos. Então, eu estava realmente pensando nisso, como é importante essa disciplina da entrega a Deus, né? Fazer tudo oferecendo a Deus, mas isso tem que ser orar e vigiar, isso como se fosse uma meditação mesmo. Toda hora você lembra, olha, eu estou lavando, estou cozinhando, não estou oferecendo a Deus. Aí você fica preocupado se a comida vai ficar boa ou não, se a casa vai ficar arrumada ou não. Enfim, tirar todas as preocupações. Sai Baba fala, dê-me todas as suas preocupações, dê-me seus problemas. Tire tudo da sua mente, entregue tudo a mim, né? E a gente fica segurando, né? Cristalizando. Então, acho que hoje em dia, inclusive para essas crianças hoje em dia que ficam muito na internet, se distraindo, pior ainda, né? Essa geração nova, eles estão perdidos, né? Porque a gente ainda tem lembranças mais tranquilas de contato com a natureza, né? Eles têm eles vão ter um futuro aí muito, muito. Não vai ser bom, não, entendeu? Agora, se fizer o que Sai Baba está nos orientando, que é entregar a Deus todas as ações, não se preocupar com nada, não ficar se distraindo, entendeu? Pode ser que essa geração nova tenha um futuro melhor que o nosso. Sairão. Sairão. Eu entendo que o Sai Baba, ele fala que nós devemos divinizar todas as nossas ações, e tudo é sagrado. Quanto mais a gente separar, né, ações mundanas de ações sagradas, isso não está correto, porque a gente tem que fazer, tudo é sagrado. Observando o próprio Sai Baba, né, ele agindo, né, na forma, ele cuidava de todos os detalhes de tudo, né, fosse né, na cozinha, orientar, fosse com um estudante, fosse com um engenheiro que estava, né, trabalhando na construção do ashram ou alguma obra, quer dizer, com as mulheres, né, na interação com elas, explicando alguma coisa, algum serviço, falando sobre Balvitas, tudo. Ele não separa, né? Ele é Deus em tudo, e acho que a gente pensa assim, que qualquer ação nossa, né, serviço, é separado. Não é assim. Então, por exemplo, né, quando eu estou fazendo as minhas tarefas domésticas, eu estou fazendo para quem? É para Deus. Eu ofereço a Deus. Tudo que eu faço, né, que eu digo a nós, né, seres humanos,
A gente está oferecendo a Deus porque tudo é sagrado. Nós não temos nada, Ele que colocou na nossa mão esse serviço, a habilidade para fazer o serviço, sabe? Colocou na nossa mão uma casa, né, para a gente, seja sozinho, seja com a família. Foi Ele que deu, nós não temos nada. Então, Ele que deu a habilidade para a gente poder trabalhar naquilo, assim como no nosso trabalho, e em todas as esferas da vida onde a gente atua. Não há essa separação. Eu observo, por exemplo, no meu trabalho, né, que eu sou cuidadora de crianças, essas crianças que estão afastadas das famílias. Então, por exemplo, vou fazer um bolo. Né, isso eu faço em casa também, até mais no trabalho sobretudo, porque tem pessoas lá que fazem bolo bem, aí de repente uma criança: "Sueli, eu gosto do seu bolo", faz um bolo. Eu tenho medo do bolo solar, que eu não sou nenhuma especialista em bolo, aí o que que eu faço na hora? Eu entrego, faço um mantra, eu faço o bolo cantando para Ganesha, né, o bolo sai maravilhoso. Aí depois: "Ai, Sueli, o seu bolo é maravilhoso, seu bolo é tão fofinho, é incrível, como que seu bolo é bom". Eu vou dizer: "Ah, o meu bolo é bom?". Não, quem fez o bolo não fui eu, foi Ganesha. Tem coisas que eu, assim, mãe divina, por favor, sabe, o tempo todo eu tô invocando, tô pedindo, porque eu sou um instrumento, aquelas crianças são filhos dela, então mãe divina, orienta essa atividade. Então, o tempo todo. E isso em tudo a gente tem que expandir e pensar assim, né? Oferecer. hum, Então, a Luísa gosta de comer, de fazer comida, eu acho que ela gosta, ela também, quando faz a comida, ela faz mantra. Eu canto bhajan, mesmo no trabalho, não estou nem aí, ainda mais que eu trabalho quando está só as crianças, a criança aceita tudo, né? Aí eu boto lá os meus bhajans e estou fazendo a comida, eles ficam: "O que que é isso que você está ouvindo? Que fala isso?". Ela fala assim: "Ah, esse aqui está falando de Rama. Rama foi uma encarnação de Deus". Eu falo isso para as crianças. Foi uma, ainda mais que eu tenho 2 lá que são indianos, eles não são indianos, mas, eles têm ascendência indiana, até na cara deles a gente vê. Eles são filhos de moçambicanos, mas os avós são indianos, eles são iguais aos indianos. Eu falo: "Isso aqui tem a ver com os antepassados teus, os teus avós, a história deles, eles acreditam, né, nessa encarnação divina, que foi Rama, Sita foi a mulher de Rama", aí vou contando. Pareço uma maluca, mas não sou. Quer dizer, eles nem acham, eles aceitam aquilo com naturalidade. Eles falam: "A Sueli, eh, a Sueli é devota de Shiva". Eles me chamam, quando a gente foi no visitar o parque, o Buda Eden, que é um parque que tem aqui, ó, não fui eu que planejei a visita, mas a pessoa que planejou a visita disse que queria que eu fosse junto. Eu fui também, a gente foi visitar esse parque. Aí tem umas crianças: "Ah, Sueli que inventou essa coisa do Buda", porque eles já associam a mim. Aí eles tem umas lá que me chamam de vovó Buda, botaram esse apelido de vovó Buda, de vez em quando eles me chamam. Mas aí o que eu estou querendo dizer não é querer impor a minha música, lógico que nos trabalhos normalmente eu não vou ficar escutando bajam, não sei o quê, mas tudo que eu faço eu entrego. Minha aula já nem planejo muito mais. Antigamente fazia aquele planejamento minucioso, né, agora já tenho muita experiência, então eu faço uma oração antes, entrego a Deus, que Ele faça a aula, que Ele me faça ver a melhor maneira de eu ajudar aquela pessoa, né, que está diante de mim e tal, e vai fluindo, a intuição também fica mais alerta, o conhecimento a gente já tem, e também aquilo que não lembro, vou buscar, dou aula de inglês, né, no caso. E assim, mas tudo entrega, não se pode separar. Eu vejo assim, né, não tem atividade mais sagrada do que a outra. Não é mais sagrado tá fazendo uma japamala do que tá servindo um prato de comida para, né, para uma pessoa que você cozinhou com amor.
né? A gente faz o Japamala, faz não sei o que para lembrar de Deus, né? Mas quando você já tem isso introjetado e você lembra em tudo, você já não vai precisar, né? Acho que é um pouco disso que ele fala quando até o Sattva vai embora, é quando você já absorveu aquilo, a sua vida inteira é uma meditação, né? Então é nesse sentido que a gente está trabalhando. Saíra. Sairá. Acho que a gente pode terminar então o círculo de estudos, daí a gente entra na parte devocional. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamritate. Om Shanti Shanti Shanti.